Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade. Te agradecemos grandemente pela vida da querida Sônia. Te pedimos, Senhor, que o Teu Espírito Santo a inspire em cada palavra, Senhor. Que a palestra dela, Senhor, que esse momento venha trazer entendimento sobre perdão, sobre o que precisamos, Senhor, estar atentos na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no mais profundo do nosso coração. E que através desse entendimento que começa no nosso intelecto, essas palavras desçam ao nosso coração e através do Teu Espírito Santo, seja a semente necessária para a mudança, para a transformação, para aquilo que precisamos liberar, para aquilo que precisamos curar, Senhor. Que precisamos abrir, Senhor, o nosso coração para que, na verdade, o Teu Espírito Santo nos cure e nos liberte. Te agradecemos muito pela vida da Sônia, por essa oportunidade. Abençoa, Senhor, e abençoa cada um de nós, que estejamos com os ouvidos atentos e com o coração aberto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Boa noite. Meu nome é Sônia, sou filha amada de Deus, em processo também de cura de muitas questões, dentre elas procrastinação e dificuldade de depender de Deus. Já tive aqui numa outra oportunidade falando sobre ira, foi muito bom ter estado com vocês, ter partilhado daquele momento e novamente esse convite do João, eu agradeço. Louvo a Deus por tua vida, João, que te colocou à frente desse ministério e você faz com tanto esmero, com tanto carinho, a preocupação dele em estar cuidando de todos os detalhes, comunicando sempre com os convidados, com os preletores, se colocando à disposição para ajudar. Deus continue frutificando esse ministério dentre nosso meio. Esse é um tempo muito gostoso de pararmos as segundas-feiras aqui para tirar as máscaras, para batermos um papo. Eu falei para o João, eu gosto muito do formato da gente sentar e conversar e bater um papo. É o que eu mais gosto de fazer na minha profissão, não posso exercê-la em tempo integral, mas é de estar conversando com as pessoas e as ouvindo. E hoje o desafio que o João me propôs é falar sobre essa pequena palavra e esse profundo desafio que é o perdão. Eu fiquei pensando o que eu poderia falar que vocês já não soubessem sobre perdão, que vocês já não tivessem ouvido de sermões, de escolas bíblicas, de palestras aqui mesmo, de livros que vocês já devem ter lido, de textos bíblicos decorados, memorizados, o que nós não saberíamos sobre o perdão que pudesse ser dito. E de fato, eu acho que não será essa novidade, como a irmã Marta orou bem aqui, no sentido intelectual. Eu acho que é deixar que essas palavras tragam um novo coração, como nós cantamos aqui, uma nova atitude diante de Deus, diante da vida, diante das pessoas com quem nós nos relacionamos. Esse é o desafio, ao ouvirmos mais uma vez sobre um tema conhecido, mas muitas vezes não praticado. Quase que uma barreira que se coloca na nossa frente quando temos um desafio de perdoar. E aí, eu trouxe aqui algumas situações que podem parecer bem familiar. Podemos pensar, vou ter que ir lendo daqui, que não sei se vocês vão conseguir ler daí. Está dando para ler? Aqui está bem melhor do que na TV. Algumas situações que soam familiar aí a gente quando pensamos nas circunstâncias que envolvem o perdão. Não consigo perdoar nem esquecer. Ao ler isso aqui, você pode pensar em você mesmo ou, com certeza, alguém que você conhece já falou isso para você. Não consigo perdoar e nem esquecer. Será que perdoar tem que necessariamente esquecer? Mas e essa impossibilidade, essa barreira que não se consegue romper, mesmo sabendo, como falamos intelectualmente, que
essa é a melhor opção, mas eu não consigo, Sônia, esquecer, nem perdoar. Ou estou muito decepcionado, magoado, triste com alguém que me feriu, que me desprezou, que me humilhou. Já ouviram alguém falar isso? Ou já falaram? Vocês já se sentiram assim algum dia? Ao ser esquecido, traído, ao ser mal interpretado numa ação que você fez, uma ingratidão de alguém que você amava muito, e aí a tua autoestima vai lá embaixo, você fala, eu sou mesmo ruim, eu não consigo que as pessoas entendam o que eu estou sentindo, conheçam a minha alma, a minha profundidade, eu não consigo me relacionar com as pessoas que eu desejo, que eu amo, e a gente se isola muitas vezes com esse sentimento. E a outra expressão que vem muito da mágoa, da frustração, é o ódio, a raiva, a vontade de se vingar, é dizer, eu só vou ficar tranquilo quando eu me vingar, quando ela pagar o que fez, quando ele pagar o que fez. E aí a gente às vezes traduz isso de uma forma assim meio camuflada, tipo, eu só quero justiça, quero vingança não, só quero justiça. Quando na verdade você está sentindo lá dentro uma vontade enorme de esmurrar aquela pessoa, ou até tirar-lhe a vida. Enfim, é esse sentimento que fica ali dentro, trazendo grande angústia, às vezes até desespero. E muitas outras consequências que nós vamos ver na nossa conversa aqui para frente. Então, a gente fica pensando novamente, faz parte dos relacionamentos. Relacionar-se é ser desafiado todo dia a perdoar. Para começar em família, né? Não tem lugar que a gente exerça mais, ou seja, chamada a exercer o perdão do que família. É diário, é todo dia. E se você não tem família, você tem amigos. Se não tem amigos, você tem colegas de trabalho. Se você não tem colega de trabalho, você tem os irmãos na igreja. Não tem jeito. Não tem jeito, a gente vai estar sempre se relacionando. Eu tive um amigo que ele era muito difícil de se relacionar, o temperamento dele era péssimo, horrível. Então ele falava assim, trabalhava num banco e ele falava para o diretor, olha, eu não posso ver gente, eu tenho que trabalhar num lugar que só eu e o computador. Ele era muito inteligente, só eu e o computador, porque eu não posso me relacionar com gente, não suporto gente, gosto de máquina. Ele morreu muito cedo, gente, muito cedo, um infarto. Assim, ele renunciou à vida, ele renunciou ao relacionamento com as pessoas, porque ele não dava conta. Então, assim, é praticamente impossível, porque nós somos constituídos como pessoa, a nossa identidade vem dessa relação com o outro. Antes de nós nascermos, nós já éramos, porque já era na imaginação de uma família, do filho que ia ter. Antes de você nascer, você já tinha nome, muitas vezes. Tem pessoas que até, depois que olha para a carinha do bebê, que escolhe, mas na maioria das vezes, antes de nascer, você já tinha um nome. Você já trazia o peso de uma história familiar, boa ou ruim. Você já trazia o desejo de alguém para a tua vida. Eu quero que ela seja assim, eu quero que ele seja assado, eu quero que ela faça isso, eu quero que ele seja aquilo, antes de nascer. Então, assim, nós somos constituídos como pessoa na relação com o outro. Fora disso, nós não somos. O ser humano tem essa característica da identificação, da identidade humana pela identidade dada no relacionamento. E é claro que a gente, como cristão, entende que Deus está ali nessa criação. Deus está colocando a sua mão na nossa história também e nos constituindo como pessoa, mas depois Deus vai nos recriar em Cristo. Aí é um novo coração, uma nova história, uma nova filiação. Eis que faço tudo novo. Mas nós trazemos também essa nossa história. Agora, essa é uma questão psicológica, espiritual ou cultural? Perdoar ou não perdoar? Ou os três?
todas as respostas acima. Ou os 3. E aí poderíamos acrescentar até outras coisas, genéticas, né? Hereditárias, portanto. Por que umas pessoas conseguem perdoar e outras não conseguem? Será que elas não querem? Somente o não querer? Ou tem algumas outras questões que nos atravessam, como eu estava falando, da nossa história, que vão interferir também na nossa capacidade ou não de perdoar? Do ponto de vista psicológico, nós vamos traçar algumas considerações, mas antes, porém, eu queria só reafirmar essa verdade. A arte de conviver está relacionada à capacidade de pedir perdão e perdoar. Temos que nos ajudar a nos levantarmos sempre. Conseguimos isso muitas vezes através do perdão. Então, como eu falei, é na convivência, é no relacionamento que nós vamos aprendendo a perdoar. Vou dar aqui um testemunho. Esse aqui é um lugar que a gente pode contar todas as nossas fraquezas, né? Me sinto muito à vontade nesse lugar. Ontem, eu tinha terminado de preparar a palestra, preparei as imagens ontem, e aí minha filha chegou e falou uma coisa que me magoou muito, uma ingratidão, né? Filho, como diz pastor Israel, não existe ser mais ingrato do que filho. Pastor Israel já pregou isso algumas vezes aqui no Dia dos Pais, Dia das Mães. Mas a gente ama e por isso a gente sofre, né? Senti muito o que ela falou e eu errei no tom, errei na agressividade, errei em tudo, sabe? Tudo aquilo que eu falei para vocês da ira da outra vez, eu esqueci e fiz, né? Aí tá, fui dormir, ela emburrada, eu fui dormir, eu falei, caramba, aquilo que Deus fala lá, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira, mas não deu para pedir perdão ontem de jeito nenhum. Aí eu falei, como é que eu vou falar de perdão à noite? Sempre Deus bota a gente nos testes assim, né? Aí hoje de manhã cedo, nós nos encontramos, ela não estava passando bem, eu dei um remedinho e tal, aí era a oportunidade. Aí eu falei, filha, me perdoa pelo que eu falei ontem, o tom. Aí ela, me desculpa aí também, mãe. Mas assim, o perdão tem essa capacidade de quebrar mesmo a barreira, né? Foi impressionante, assim, uma palavra, me perdoa, e a atitude dela mudou. Ela tinha parte dela que ela precisava também reconhecer, e ela fez um me desculpa lá, que é um pouquinho diferente de perdão, né? A gente não vai aprofundar isso, mas tem às vezes uma defesa no me desculpa, é tipo assim, se eu errei, me desculpa, né? Não é bem, não tem bem consciência do que eu falei, fiz alguma coisa ruim. E o perdão, ele tem uma carga mais robusta de conscientização e de arrependimento de fato, ter feito algo que eu não quero fazer de novo. Provavelmente faremos. Mas o perdão tem que ter essa consciência de que é algo que não foi bom para o nosso relacionamento e não pode continuar se repetindo. Porque se a gente vai num crescente desse estado de amargura, daqui a pouco isso, a Bíblia diz, se torna uma raiz, que se torna raiva, que se torna desejo de vingança, que se torna anulação do outro, tudo aquilo que a gente já conhece. Então, a arte de conviver necessariamente vai passar pelo perdão. Então, do ponto de vista psicológico, eu trouxe 4 considerações aqui. Primeira, precisamos desesperadamente ser aceitos e amados, porque somos seres relacionais. Na maioria das vezes, quando as pessoas nos ferem, elas estão pedindo para ser amadas. Parece contraditório, parece uma loucura, né? Por que as pessoas às vezes ferem ou fazem coisas que sabem que vão prejudicar os outros? Na verdade, elas estão feridas, magoadas e estão expressando de uma forma que provoque no outro alguma reação.
mas o que elas precisam mesmo é serem amadas e aceitas. Essa empatia com a real necessidade do outro faz a gente mudar um pouco a ótica, porque às vezes a gente está tão reativo em relação a qualquer palavra que venha, a qualquer crítica, a qualquer demanda do outro, e você já, por quê? Porque está me usando, ou porque não me conhece, ou não me... A gente está sempre numa posição muito defensiva, e quando a gente percebe, sim, mas espera aí, ela quer ser amada, como eu também quero, ela quer ser reconhecida no seu valor como pessoa, independente do que ela pode fazer, do que ela pode dar, do que ela veste, do conhecimento que ela tem. Isso dá um choque na gente. Experimenta pensar isso em alguma situação de alguém que você tem certeza que aquela pessoa é má, aquela pessoa manipula, aquela pessoa está querendo tirar vantagem de você ou de alguma coisa relacionada a você, e você pensa assim, mas essa pessoa precisa mesmo de quê? De que ela mais precisa? E aí isso muda o nosso ponto de vista. Então, se a gente vai pensar do ponto de vista psicológico, por enquanto, né, todas as pessoas, aquelas mais terríveis que você imagina, no fundo ela precisa ser amada e ser aceita. Então, quando a gente se coloca numa posição empática de se relacionar com alguém pensando isso, nós já demos um passo em direção à capacidade de perdoar. Mas a capacidade de perdoar se diferencia de pessoa para pessoa de acordo com as suas experiências, aquela pergunta que eu fiz. Por que um facilmente perdoa e outro não? Só um instante. Tem a ver com as experiências da nossa vida, da nossa história de vida, da nossa infância. A sua história é uma história singular. E isso indica que você pode ter mais ou menos maturidade emocional para enfrentar as situações de conflito. A criança, ela vem, pela própria formação, né, da nossa humanidade, com uma capacidade de destrutividade comum ao ser humano. E ela precisa receber dos pais o amor necessário, a confiança, a aceitação, para que essa capacidade destrutiva vá sendo controlada, de alguma forma, enfrentando os conflitos, tendo recursos para entender a si próprio, se aceitar e aceitar o outro. Quando falta o amor necessário, suficiente, as fantasias destrutivas aumentam e a criança tem menos capacidade de reparação dos danos que ela causa ou que são causados a ela. Quando adultos, terão menos capacidade de reflexão e implicação nos seus atos, menos capacidade de perdoar a si e aos outros. Então, do ponto de vista psicológico, essa é uma percepção de que a história da pessoa influencia na sua bagagem emocional para que ela possa perdoar ou outros desafios relacionais que ela vai encontrar na sua vida. Então, e aí, o que é que os pais, com amor, vão fazendo é dar um contorno seguro para as emoções, de forma que ela saiba lidar com os conflitos, de forma que quando ela erre, ela não tente se autodestruir. Porque, não sei se vocês já perceberam, experimentaram, assim, a capacidade que a gente tem em nós mesmos de nos recriminar, de nos punir e de nos destruir. Muitas das escolhas e dos vícios que nós temos são autodestrutivos e racionalmente isso é inexplicável. Por que alguém opta pela morte em vez de pela vida? Por adoecer devido ao uso de alguma substância do que a saúde.
E todos nós somos contraditórios. Você vai encontrar pessoas, por exemplo, eu tenho um amigo, pesquisador, ele fez a tese de doutorado dele sobre o leite. Então, ele me deu uma aula explicando por que a gente, ser humano, não precisaria de leite. Aí a gente foi almoçar, aí ele pede uma Coca-Cola. Eu falei, você não toma leite, toma Coca-Cola? Ele, eu tenho que tomar, não sei o quê, e ainda bebe todas as noites antes de dormir. Então, é esse que é o ser humano, nós somos essa contradição, essa capacidade destrutiva que nós temos, e é claro que a nossa vivência, a nossa história corrobora essas escolhas e essa capacidade, esse potencial ou não. E aí a gente pode pensar nessa pessoa que fala, eu não consigo perdoar. Porque para ela a ofensa atingiu uma coisa muito importante, que é o seu amor próprio. A criança que não cresce tendo certeza de que é aceita, que é amada, ela vai passar o resto da vida buscando essa afirmação no outro, esse amor, essa completude no outro. E quando o outro, que geralmente é o mais perto, é o cônjuge, é o filho, é o teu amigo, te fere, fere aquilo que é mais precioso, que você mais protege, que é essa falta de amor, ou essa necessidade de amor, do amor próprio. Então, a gente pode ver que cada pessoa tem uma capacidade, uma forma de vivenciar os conflitos e poder chegar mais rapidamente ou não ao perdão. O terceiro, o sujeito ressentido está doente de reminiscências. Essa é uma afirmação do Luiz Cansper, que escreveu um livro sobre ressentimento e remorso. Então, ele fala assim, o sujeito ressentido está doente de reminiscências, de memórias, de lembranças, não pode deixar de recordar, não pode esquecer, ou seja, está esmagado por um passado que não pode separar e manter distante do consciente. É um psicanalista argentino, de onde eu tirei essa frase. Então, o que ele está dizendo é que perdoar, aliás, não perdoar, é um sintoma. O que é um sintoma? É aquilo que aparece de alguma coisa que está causando sofrimento. No caso, o que causa sofrimento é uma posição dessa pessoa, a gente chama desse sujeito, em relação ao outro, como sujeito ao outro, na condição de estar sempre reivindicando do outro alguma coisa, e é uma posição sem saída. Então, assim, quando diz que o sujeito ressentido está doente de reminiscências, é porque o tempo todo na sua vida ele está marcado por aquela dependência emocional, aquela sujeição ao outro que ele não perdoa, e fica numa situação sem saída. E sabe o que eu observo? Em casos graves, assim, de mágoa, de ressentimento, por 20, 30 anos, não sei se você conhece alguém assim, mas existem pessoas que carregam uma mágoa por tanto tempo, e a vida dessa pessoa parece que parou ali, naquela estação. Tem uma música que eu gosto, fala da despedida de um casal, que fala assim, você partiu e eu fiquei na estação, e você foi ver outras paisagens, mas o meu coração, embora finja fazer muitas viagens, está parado batendo naquela estação. Acho linda essa poesia, né? E aí me vem essa imagem de alguém que não perdoou, que tem uma mágoa por tantos anos. É como se o teu coração ficasse parado, batendo na mesma estação, esse tempo todo, sem querer sair dali, não liberando o perdão, não permitindo que o outro vá embora mesmo, porque você é quem está prisioneiro, na verdade, desse sentimento, dessa mágoa.
Por isso, doente de reminiscências. E não só de reminiscências. O que se tem estudado é que a maioria dos problemas de saúde que nós temos são causados também por nossas doenças emocionais. Então, a depressão muitas vezes é fruto de uma mágoa, de um ressentimento longo. Porque, na verdade, a depressão, como eu falei anteriormente, da capacidade destrutiva que o ser humano tem, a depressão tem esse teor de destruir-se. E muitas vezes está parado naquela estação lá, o problema, que não saiu de lá, e outros adoecimentos no físico, na mente, podem advir desse ressentimento. Quarto, perdoar nem sempre significa calar-se, negar e sufocar a raiva inicial. Talvez seja preciso falar disso com alguém. Perdoar é um processo complexo de libertação emocional. Exige elaboração do acontecimento doloroso. Por isso, eu trago aqui essa dica. Nem sempre se calar, ficar quieto, engolir o sapo, como a gente diz, é o que vai curar de fato esse ressentimento. É claro que é preciso saber quando falar, onde falar, com quem falar. Tudo isso, né, exige muito da gente, é um processo doloroso mesmo. Não é talvez de uma primeira vez, mas a elaboração de um trauma, de uma situação dolorosa, ela passa também por sua capacidade de enunciar, de dizer o que está doendo. E às vezes, isso, se for possível, melhor ainda, falar com a própria pessoa que foi o agente da tua dor. Tem um psicólogo, Fábio Damasceno, ele é pastor também, que ele tem um livro sobre perdão, que ele diz, você precisa atualizar a dívida. Então, antes de perdoar, é importante fazer a conta. Olha o que você me deve. Talvez seja falar com você mesmo, falar com Deus, falar com o psicólogo, falar com o pastor, e se for possível, falar com a própria pessoa. E depois de ver o tamanho dessa dívida, aí tomar uma decisão, que a gente vai ver mais um pouquinho à frente, que o perdão é uma decisão, mas precisa muitas vezes passar por essa elaboração, falar disso. Não. Tem pessoas que optam por não falar, dentro da mesma casa, irmãos que não se falam há anos, marido e mulher que não se falam há anos, não se fala no assunto, e aí também não vai falando de mais nada, né? Vai ficando aquele abismo. Isso cura? Isso é esquecer? Isso é perdoar? Então, trago essas considerações do ponto de vista psicológico, como um desafio, dizendo mais uma vez que é um processo complexo e doloroso. Mas e do ponto de vista bíblico, o que a Bíblia tem a nos dizer? Claro que vocês já sabem tudo, né, do ponto de vista bíblico, mas vamos relembrar alguns textos. São muitos textos sobre perdão que temos na Bíblia. Nós vamos ver alguns deles. Primeiro, já leram esse texto lá em Mateus 5, 23, 24? Diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, e vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Eu, assim, acho engraçado não. É difícil. É porque é o outro que tem uma coisa contra você. Você foi lá, no culto, lá, né, apresentar teu louvor, né, oferta como sacrifício de louvor,
ou uma oferta mesmo, ou entregar uma mensagem, e aí você lembrar que ele tem alguma coisa contra você, deixa tudo ali, para e vai você procurar o seu irmão. Então não tem escapatória. Se foi ele que te feriu, se foi você que feriu ele, a iniciativa é sempre do cristão. Nada mais, nada menos do que isso o padrão Jesus, né, de perdão. É você procurar o outro, mesmo que você desconfie que ele está magoado com você. Aqui não diz que você fez nada, diz que ele está com alguma coisa contra você. Mesmo assim, é necessário dar um primeiro passo, né? Então, a outra atitude, do ponto de vista bíblico, o primeiro passo para perdoar é lembrar quanto Deus nos perdoou. O perdão de Deus é a nossa grande motivação para perdoar. Então vamos lá, a oração do Pai Nosso, nada mais, nada menos, a oração mais conhecida, mais lida, mais repetida no mundo. Jesus ensinou, dentro do Sermão do Monte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E o pastor Ed René, pregando sobre perdão, ele leu algumas palavras que são traduzidas a partir do grego para essa palavra dívida. Ele disse: não tem jeito, a melhor palavra é dívida mesmo, porque tem perdoar as nossas ofensas, né? Perdoar os nossos pecados, mas ele fala, a palavra melhor para ser traduzida é dívida mesmo, porque nós tínhamos uma dívida impagável com Deus. Nada poderia dar conta, nem boas ações, nem sacrifício, nem tudo aquilo que foi feito no Velho Testamento, aquele sangue todo que era derramado nos animais, nada disso bastava. Tudo aquilo só tinha valor se apontasse para o sacrifício de Jesus. É uma dívida impagável que nós tínhamos com Deus. Mesmo assim, Ele nos perdoou. Então, assim, como Ele nos perdoou, nós também temos que pensar de um perdão unilateral. Esse é o padrão de Jesus para o perdão. Ele não esperou que nós chegássemos a Ele, todos arrependidos, para Ele então fazer o sacrifício na cruz. Ele fez primeiro e Ele oferece então o perdão a todos que queiram. Nem todos aceitam, mas Ele fez para todos. Então, quando Deus nos vê perdoando, Ele vê a própria imagem do seu Filho refletida em nós, como seus filhos. Aquele projeto de Deus lá do Éden, criados à imagem de Deus, a hora que a gente perdoa o nosso irmão, o nosso próximo, o nosso inimigo, o nosso filho, o nosso marido, Deus olha para a gente e vê aquele projeto da imagem que Ele idealizou, concretizada, porque Ele vê a imagem de Jesus na gente no momento que a gente perdoa. Não é lindo isso? Então, qual é a medida desse amor? Qual é o tamanho? Aí aquele texto conhecido que Pedro, cheio de coragem, de orgulho, sei lá, fala: então, Senhor, temos que perdoar 7 vezes, não é só uma, né? Não, são 7 vezes, achando que ele encheu a boca, número perfeito, 7. Aí Jesus fura a bola, não, Pedro, 70 vezes 7. Depois de 490 vezes que você perdoou, você vai perdoar o que vier, né? Parou de contar lá pelos 70, né? 70 vezes 7. Não tem medida. O amor de Deus, ele não está mesquinho. Eu perdoo esse tipo de pecado, mas esse aqui eu não perdoo, não. Como muitas vezes a gente quer fazer isso na igreja, né? A gente fala, tem pecadinho, tem pecadão. Falar mal do irmão é pecadinho. Adulterar é pecadão, né? Então, a gente dá, mas no amor de Deus não. Não tem medida esse perdão. E não tem limite, não tem uma conta. Aí você fala, Sônia, mas eu não tenho essa capacidade de perdoar tantas vezes assim. Novamente, é uma atitude. Quando Jesus contou aquela parábola de que um homem devia X ou 1000
denários, né, no dinheiro da época, lá, quantos fosse, ao rei, e o rei perdoou. Ele saiu feliz da vida. Encontrou alguém que devia a ele centavos, e ele não perdoou. E o rei ficou muito irritado ao ser anunciado, contado isso para ele, mandou trazer de volta o servo e jogar na prisão. Então, porque muitas vezes nosso amor, o amor de Deus nos envolve, nos limpa, nos renova, e a gente não é capaz de perdoar o destempero do outro, né? Ou o egoísmo do outro. E aí é essa medida do padrão Jesus de perdão. 4. O perdão é, portanto, uma marca dos filhos de Deus. Efésios 4:32. Perdoai-vos uns aos outros, como Deus vos perdoou em Cristo. Quem prova o perdão tem consciência de que precisa perdoar e sabe também o quanto custou caro o nosso perdão. O relacionamento, aqui Paulo está falando para a igreja, perdoai-vos uns aos outros, e também para a nossa vida, de modo geral, é o que é a regra, é o que deve acontecer todo dia, porque é isso que nos vai diferenciar de quem tem, quem não tem a salvação, que tem ou não tem a vida eterna, quem experimentou essa marca dos filhos de Deus, o perdão. 5, o perdão é uma decisão interior de viver pela graça. Colossenses 3:13, esqueci de botar ali a referência. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outrem, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós perdoai uns aos outros. Na medida que a gente convive, a gente começa a conhecer os defeitos do outro, a se irritar com aquelas coisas que muitas vezes são as nossas fraquezas que o outro revela, e isso irrita a gente profundamente. Mas somente nesse atrito do relacionamento é que é possível aparecer as chagas e elas serem curadas, serem limpas, né? Por ordem no próprio interior, pode ser um passo para tornar possível o perdão. Essa necessidade de se conhecer como vocês vivem aqui no Celebrando a Recuperação, de partilhar, de confessar os pecados uns aos outros, de admitir as fraquezas e o erro, tudo isso é tratamento interior, importantíssimo para que a gente possa dar o passo possível de perdoar. Sabe por quê? Quando eu conheço as minhas fraquezas e reconheço, de uma certa forma eu estou aplacando um pouco esse juiz dentro de mim, que está o tempo todo, que a gente chama de superego, que está o tempo todo te julgando e te acusando. E aí eu posso ser mais paciente com o erro do outro. Eu posso condescender, esperar um pouco mais pelo tempo do trabalho do outro, da obra interior do outro, que Deus está fazendo no outro, na outra pessoa. Então, assim, ao tempo que nós estamos aqui nos tratando, nós estamos possibilitando que a gente seja também mais capaz de perdoar. Por fim, eu coloco dessa forma: uma pessoa que ama faz-se sempre pequena e vulnerável, encontra-se perto dos outros, é mais humano amar e sofrer muito ao longo da vida. Às vezes a gente acha que a gente tem que ser super crente, super bem, super feliz, super testemunha, né? A gente fica exigindo da gente essas coisas todas, mas na Bíblia é o contrário. Quando eu sou fraco, eu sou forte, porque a graça de Deus é que vem me completar o que me falta. Quando eu amo, eu me vulnerabilizo, porque eu permito que o outro me conheça, e com isso ele pode me ferir. Mas se eu não amar, eu não seria humano, e eu não vou experimentar a humanidade, do ponto de vista aqui da criação de Deus na sua plenitude. Jesus foi um humano completo, perfeito,
sem falha, sem erro. E ele coloca para a gente o desafio da gente ser cada vez mais espiritual e humano. É um grande desafio podermos estar unindo essas qualidades. E aí eu trago à memória a história de José para acabar. Todo mundo conhece a história de José, mas eu queria ler para vocês um texto. Oh, gente, tanto papel aqui. É um texto da bênção. Achei. Um texto da bênção do pai de José. Quem era? Jacó. Todo mundo conhece a história de José. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo para o Egito. Lá ele foi tentado pela esposa do Potifar, que era o Bambambam lá do faraó, né, o braço direito do faraó. E ele resistiu à tentação, fugiu, foi acusado pela mulher de ter tentado abusar dela, foi para a cadeia, ficou lá muitos anos, interpretou lá o sonho do copeiro e falou para o copeiro: não esquece de mim quando você voltar para a presença do faraó. O copeiro esqueceu, passaram-se muitos anos, ele continuou lá, e depois ele se torna, pela interpretação que ele faz do sonho do faraó, o grande primeiro-ministro lá do Egito, até que chega aquela cena maravilhosa que os irmãos vão comprar comida e ele reconhece os irmãos, e aí é a hora da vingança, né? Agora sim vão comer na minha mão, exatamente como eu tinha sonhado quando era adolescente, vocês vão se curvar diante de mim, a lua e a estrela vão se curvar, que era o pai, a mãe e as outras estrelas, os irmãos. Então, sabe, que gostinho da vingança que podia dar naquela hora no José, né? Ele por cima, falando em outra língua, ele era interpretado, tinha intérprete, tudo, os irmãos nem imaginavam. E aí a gente tem aquela história depois de Jesus, é a história mais linda de perdão na Bíblia. Primeiro é Jesus lá da cruz falando: Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Todos nós, né? Perdoa-os. Mas depois disso é José falando para os irmãos: não se preocupem, todo aquele processo que ele fez de revelação, no final ele falou: não chorem, não se preocupem, eu já perdoei vocês, e começa a chorar também com eles. Chora tão alto que, né, os outros todos que estão fora da casa ouvem. O perdão tem esse componente emocional. Muitas vezes a gente perdoa chorando, porque é doloroso. Muitas vezes a gente perdoa porque está decidido a perdoar. E eu acho que o caso de José era esse. Ele não foi naquele momento que ele teve que decidir: vou me vingar ou não vou me vingar. Eu acho que nem teve essa dúvida. Pelo relato bíblico, ele já no primeiro momento, quando ele reconhece, ele já se emociona, ele sai de perto, começa a chorar, porque ele já tinha uma decisão. E a decisão que ele tinha, a sua lógica que ele construiu para a sua vida é: Deus é soberano, Deus está no controle da minha vida. Pode vir a pior coisa, mas Deus está me guiando. Essa comunhão com Deus, essa capacidade de depender de Deus, que José apresentou em todos os episódios de tentação, de traição, de esquecimento, de tudo que ele passou, era: não, Deus está no controle da minha vida. E por isso ele recebe essa bênção aqui de Jacó, seu pai, na hora da morte. Olha que lindo. José, o pai chama todos os filhos, né, as 12 tribos, da onde saíram as 12 tribos, coloca cada um em volta e sai falando de cada um uma bênção. A maior bênção é de José, e é melhor. José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura
e o flecharam e o odiaram. O seu arco, porém, susteve-se forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, Isaque e Abraão, até a extremidade dos outeiros externos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado dos seus irmãos. Gente, que bênção linda que o pai dele transmitiu. José, você é um ramo frutífero, e seus ramos vão se espalhar, e vão crescer, e você vai ser muito abençoado, mais abençoado do que eu fui pelos meus pais, do que os seus irmãos serão, os seus filhos serão. Gente, tudo isso porque ele soube perdoar. A gente não tem como separar essa experiência maior da vida de José, que foi perdoar tantas ofensas, e a principal dos seus irmãos, e Deus fazer dele tudo que ele alcançou. E depois dele ter sido o primeiro-ministro lá em Faraó, foi que Jacó proferiu essa bênção. Então ele foi mais ainda, mais e mais e mais. Então o desafio que fica para a gente hoje, que eu trago, é para a gente se perguntar. Aqui o último slide. Não, pode passar para o último. A quem preciso perdoar? Ao próximo? E aí, nesse próximo, você pensa quem poderia entrar. A mim mesmo? Porque tem gente que não se perdoou até hoje de alguma coisa que fez. Não adiantou Deus perdoar, mas ela não se perdoou. E sofre, e se destrói, e se machuca. Ou então, talvez você precise perdoar a Deus. Tem gente magoada com Deus, falando, poxa, por que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu era tão criança, era tão pequena, por que Deus não me protegeu? Por que Deus me deixou escolher essa pessoa errada para a minha vida? Por que Deus levou a pessoa certa na minha vida tão cedo? Não sei, tem pessoas que deixam a mágoa, o ressentimento para com Deus. Isso é uma coisa muito difícil, porque se Ele é a fonte da graça e do perdão, e eu me afasto dessa fonte, né, magoado, eu trago uma dificuldade a mais nessa cura. Mas tem gente que está magoada com Deus, decepcionada com Deus, né, como diz o livro do Filipenses. Então, queria que você baixasse a cabeça nesse momento. Não sei se tem alguém que possa vir ao piano, tocar uma música, e aí você fazer essa pergunta para você mesmo: tem alguém que eu tenho que perdoar? Coisas pequenas e coisas grandes, profundas, antigas, pesadas. Eu diria que você, por você mesmo, talvez não tenha capacidade, mas deixa o Espírito Santo perdoar através de você. Imagina, o amor dele é tão grande que ele orou pelos assassinos dele naquela hora, né? Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Talvez a pessoa que mais tenha te magoado esteja precisando também ser perdoada. Perdão. Que um dia nos alcançou em Jesus, e que agora pode alcançar o próximo através de você. Você será a face de Jesus para essa pessoa que te magoou no dia que você perdoar.
a vida é tão breve, tão rápida, que não vale a pena a gente ficar ressentido, guardando uma mágoa que não vai se resolver, talvez, a não ser pelo perdão. A quem você tem que perdoar hoje? Comece hoje. Talvez você tenha que dar outros passos depois, procurar ajuda, mas comece hoje, pedindo que Jesus derrame do perdão dele, te inunde e transborde para alcançar as pessoas a quem você precisa perdoar. Pai querido, nós estamos diante do Teu trono de graça, e o Senhor diz na palavra para a gente buscar socorro na ocasião oportuna, e esse é o momento, Senhor, que nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo, traga à nossa mente, ó Deus, nossa memória, aquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão contigo, Senhor, que tem também nos afastado de pessoas a quem amamos, ou que nem amamos, mas que precisam do Teu amor, precisam conhecer a face de Jesus através do nosso perdão. Que seja uma decisão, Senhor, que cada um aqui possa tomar hoje. Senhor, me ajude a perdoar. Você completa aí o nome de quem você veio à tua mente. Me ajuda a perdoar aquela pessoa que me trapaceou, que me caluniou, que me roubou, que me feriu, que me traiu, que me diminuiu diante dos outros, que me abandonou. Muito obrigada, Jesus, porque o Teu amor e o Teu perdão foram derramados nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Pai. Por causa disso, nós podemos andar de cabeça erguida, livres, Senhor, porque o Senhor nos salvou e nos perdoou. Restaura, Senhor, relacionamentos, casais, famílias. Restaura, Senhor, com o perdão, esse bálsamo, Senhor, maravilhoso, para unir, para azeitar as relações, Pai. Abençoa, Deus, aqui no Celebrando a Recuperação, cada um que teve coragem de entrar nesse processo, Senhor, de pedir, Senhor, mexe comigo, que as minhas mazelas sejam expostas diante de Ti, para serem curadas. Continua esse processo na nossa vida, Pai. Continua, Pai, porque nós queremos provar mais do Teu poder e sermos melhor refletindo a Sua graça na nossa vida. Não julgarmos tanto os outros, Senhor, não julgarmos tanto pelas aparências, mas de fato amar como o Senhor amou. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.